Olá YouTube, bem-vindos. Neste vídeo gostava de fazer o book review de uma releitura, A Pérola de John Steinbeck. Para começar vou ler então a contracapa. Graduado em 1962 com o Prémio Nobel da Literatura, John Ernest Steinbeck é um dos grandes escritores do nosso tempo e um dos que melhor tem sabido denunciar o mal-estar da humanidade. Por isso mesmo, e não obstante as suas características de escritor regionalista, pode ser considerado como uma testemunha privilegiada do nosso tempo. Nascido em Salinas, Califórnia, em 1902, iniciou a sua atividade literária em 1929 com Cup of Gold, a que seguiu, em 1932, o estranho livro The Pastors of Heaven. Foi, no entanto, em 1933 que o seu nome adquiriu notoriedade com a publicação do To a God Unknown, a um Deus Desconhecido, número 7 desta coleção. A celebridade que então ganhou foi reforçada pelas publicações posteriores, a que se destaca Grapes of Wrath, As Vinhas de Ira, aparecido ao público em 1939 e que é, sem sombra de dúvida, o livro que o mais popularizou. A Pérola, The Pearl, é a história do homem e da mulher que encontram o maior e mais bela de todas as pérolas do mundo. É a história de Quino, o pescador, de Joana, sua mulher, e de Coyotito, seu filho. A obra literária reflete o caráter poético, talento popular, mas dá à história a realidade e a rudeza que tornam uma das mais belas criações de Steinbeck. Ora bem, este então é um livro pertencente aos livros de bolso editados pela Europa América, dentro da categoria de grandes obras. E A Pérola conta-nos a história então de uma família que vive numa aldeia chamada La Paz, em Índia. É uma aldeia costeira em que a população basicamente se dedicava então à captura de ostras, isto para obter pérolas. Pérolas essas que depois eram vendidas aos comerciantes e era assim o sustento daquela aldeia. O início da história, o autor descreve-nos o acordar de uma família em particular, então a família de Quino, ao mesmo tempo que com esta descrição nos demonstra como era o dia-a-dia de todas as famílias daquela aldeia. Ao acordar e ao preparar então o pequeno almoço, há um lacrau, uma espécie de escorpião que desce pelo teto da casa, que vai parar em cima do bebê e acaba por lhe ferrar num ombro. Em desespero, a família, o pai e a mãe, saem de casa em busca de um médico que o possa tratar. Embora o médico tenha má fama, que não gosta de ajudar os pobres, eles mesmo assim em pânico, porque era o seu único filho, decidem então ir ter com o médico. O médico, sabendo de que eles tratavam então parte da aldeia e por isso mesmo não tendo grandes meios de subsistência, opta por não os atender e nem sequer ver a criança. Eles voltam então de novo para casa, revoltados, tentam dar-lhe um medicamento à base de algas que era normal e posteriormente vão então tentar apanhar ostras como um dia qualquer normal. É nessa altura então que Quino, num dos seus mergulhos, descobre uma ostra fora de lugar, um pouco maior, retirada do fundo então do mar e, ao abri-la depois, descobre que encontrou nada mais nada menos que a chamada e mítica Pérola do Mundo. Uma pérola de tamanhos gigantescos, para uma pérola, e então de grande valor. Na sua inocência e pela alegria de ter encontrado uma pérola destas características, espalha a notícia de que então encontrou a pérola do mundo. Ao início há um grande alarido e uma grande festa, por assim se dizer, entre a população, porque alguém de lá encontrou então uma verdadeira fortuna, mas infelizmente ao mesmo tempo começa a população pouco a pouco a mostrar-se um tanto ou quanto invejosa. A primeira pessoa que aparece a visitá-los, sem ser o irmão, é então o padre. O padre esse que vem mostrar a sua posição, tentando lembrar a Quino que, embora tenha recebido então uma pérola valiosa, que não se esquecesse da igreja.
Depois disso, aparece então um médico que rejeitou ver a criança, dizendo que então estava muito ocupado e por isso mesmo não pôde ver a criança, mas que teria disposto então agora a assisti-la. Embora Keane ao início não o quisesse, acabou por ceder e o médico astutamente lhe deu um medicamento para ter umas pequenas convulsões. Passado umas horas, o médico então regressa, trata a criança da suposta convulsão e exige o pagamento, sabendo ele de antemão que ele tinha então encontrado uma pérola bastante valiosa. Keane prometeu que assim que tivesse então vendido a pérola, iria fazer então o pagamento do tratamento que tinha acabado de salvar o filho. No entanto, durante o resto do dia, Keane começou a sonhar então o que fazia com o dinheiro. Iria ter roupas melhores para ele e para a família, o filho iria aprender a ler e a escrever e ser alguém no mundo, iria, por exemplo, casar-se, coisa que não tinham conseguido, por falta de dinheiro, e até, porque não, comprar uma espingarda. Aparentemente um dos grandes sonhos para aquelas gentes. Infelizmente, logo na primeira noite, a sua casa assaltada na ânsia de tentar encontrar a pérola. Na altura não o encontra, Keane desperta e tenta se defender, e no dia seguinte, então, vai tentar vender a pérola no mercado. Como devem calcular, os compradores de pérolas já estavam todos combinados entre eles, a fim de darem um valor muito mais baixo do que aquele que a pérola realmente valia. E exatamente é isso que acontece, dão-lhe um valor muito mais baixo, e Keane revolta-se e acaba por não a vender. Regressam a casa e tentam passar o resto do dia o mais tranquilamente possível, tentando então arranjar uma maneira de ir à cidade a fim de vender a pérola a um preço mais justo. A mulher, apercebendo-se de como a população em volta estava a ficar realmente bastante invejosa, como todos olhavam de lado, como o filho não estava a curar-se da maneira que estavam à espera da picada do escorpião, receando então algo pior, como de uma praga se tratasse, decide pegar na pérola, fugir e mandá-la fora. Keane apercebe-se, vai atrás dela, consegue a impedir, só que ao mesmo tempo que estava atrás da mulher, existia também um assaltante que foi atrás deles. Keane consegue ficar com a pérola, mas mata o homem, então tornou-se um assassino. Ele e a mulher então decidem que a única hipótese agora, que ele é um assassino e que tem uma pequena fortuna na mão, é fugir. E por isso vão para a praia, à procura do barco, para o preparar para fugir. E não é qual o espanto deles quando veem que o barco está danificado, com um grande buraco, e então impossibilitado de vez de ser utilizado. Nisto Keane fica extremamente alterado, decide ir para casa, e mais uma vez, o que é que acontece? Puseram fogo na casa deles e a casa deles veio completamente abaixo. Então decidem passar o resto do dia escondidos na casa do irmão, para que de noite então fugissem. A noite chegou, fugiram, passaram alguns dias então na estrada, sempre com cuidados de não deixar vestígios nem pegadas. No entanto, aperceberam-se que estavam a ser seguidos, e seguidos por 3 homens. Nisto, decidem sair da estrada, subirem uma montanha, esconder-se numa gruta, e Keane tem então a ideia de que a única hipótese que tem de ultrapassar este obstáculo que é a perseguição, na ânsia de o assaltarem, é então matar o líder dos 3 perseguidores. Quando chega à noite, ele prepara-se e vai então para tentar matar esse líder. Nisso, o bebê, sem querer, começa então a chorar à meia da noite. Pensam, alegadamente, que será algum lobo que está nas redondezas. Apercebem-se que o choro vem do alto da montanha e o líder pega na espingarda e manda um tiro. É precisamente nesse momento que Keane aproveita e atira-se sobre o perseguidor, matando os outros 2 que estavam junto dele. Mas, quando tudo acabou, sentiu que algo de estranho e algo de muito errado aconteceu. A seguir, o autor então descreve-nos o regresso desta família de volta à aldeia de La Paz. Então, Keane vem furioso, vem Joana sem qualquer expressão e o bebê vem morto
dentro de um chaile. Fica-se a saber então que o tiro que o perseguidor tinha dado atingiu mesmo a cabeça da criança. A família atravessa a aldeia, os habitantes veem-nos espantados, mas não dizem nada pelas expressões com que eles estão, inclusivamente o irmão. Vão diretamente para a praia e lá começam a pérola o mais longe possível. E é desta forma que acaba então esta história de A Pérola. A história que conta de que, como alguém passando extremas dificuldades e tentando lutar pela família e pela vida, e um dia tem a felicidade de encontrar então uma pérola de um valor muito alto. Nessa felicidade pensa que a vida dele então irá dar uma volta de 180 graus, que a partir dali tudo iria ser diferente, e apercebe-se como a população fica então invejosa, tudo fazem para o roubarem, tentam-lhe fazer todo o mal, extorquir o dinheiro. Como essa família vê-se obrigada a fugir, depois de perder tudo, exceto a pérola, e como, mesmo depois de tudo isso, acabam por perder o seu bem realmente mais valioso, que era a criança. E quando isso acontece, decidem então abandonar de vez a pérola como se uma maldição se tratasse. E é esta a história de A Pérola. Uma história que, por incrível que pareça, no seu conteúdo ainda se mantém bastante atual. Por isso basta ver o que acontece muitas e muitas vezes com a quem sai o Euromilhões. Então é este o book review deste livro, A Pérola, e a nível de nota vou-lhe dar então 4 pontos em 5 possíveis. A nível de descrição, e é isso que eu gostava de dizer, penso que a descrição utilizada neste livro é pura e simplesmente brilhante. Não é extensiva e é descritiva o suficiente para levar o leitor a estar presente, por assim se dizer, dentro da narrativa, o que é, de facto, um feito. Por isso mesmo, dou-lhes então os 4 pontos em 5 possíveis. Então era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Sem mais, nos despeço. Até breve.